Os olhos digitais vigiam os idosos. Itami, Japão. No início dos seus 70 anos, Koji China começou a desaparecer. Na primeira vez, a polícia o encontrou sentado em frente a uma máquina de venda automática a 27 km de casa. Essas ocorrências se tornaram regulares. Uma vez vagou por 2 dias, até aparecer no apartamento estranho, faminto e mal conseguindo se lembrar de seu nome. A mente ofuscada pela demência, sem saber o que fazer, sua família pediu ao governo local que colocasse o Chile sob vigilância digital. Uma das cerca de 1.200 unidades de vigilância digital em Itami, Japão, de 6 de agosto de 2021. Itami começou a inscrever pessoas com demência em seu programa de vigilância eletrônica em 2015. Em Itami, subúrbio de Osaka, no Japão, onde a família de Ushida vive, mais de 1.000 sensores foram instalados na rua, cada unidade estampada com uma figura sorridente de desenho animado e o símbolo do Wi-Fi. Quando Ushida sair caminhando, o sistema registra sua localização por meio de um sensor escondido em sua carteira e envia à sua família um fluxo constante de alertas. Caso ele se afaste muito, a família pode facilmente encontrar. Itami é uma das várias localidades que se voltaram para o rastreamento eletrônico. Agora que o Japão, a nação com o maior número de idosos do mundo, enfrenta uma epidemia de demência, os programas oferecidos da promessa de proteger aqueles em declínio cognitivo ao mesmo tempo que o ajudam a ter alguma independência, mas também evocam temores de uma vigilância orwelliana. Os esforços de vigilância do Japão antecipam os dilemas enfrentados por países em todo o mundo à medida que a população envelhece rapidamente. Como gerenciar enormes despesas de cuidado para pessoas com uma vida cada vez mais longa, bem como os custos sociais para as famílias e outros entes queridos. O governo japonês vê a tarefa como imprescindível para a estabilidade futura do país, prevendo mudanças fundamentais em quase todos os aspectos da sociedade, incluindo educação, saúde e até mesmo também infraestrutura. O sistema de vigilância é um dos exemplos mais extremos dessa adaptação. Defensores de pessoas com demências, incluindo alguns com a própria condição, levantaram sérias preocupações sobre o rastreamento digital, alertando que a convivência e a paz de espírito oferecido pela vigilância poderiam ameaçar a dignidade e a liberdade de muita gente. O monitoramento de idosos aprofundou as questões de consentimento, uma vez que o sistema de vigilância eletrônica se espalharam por todo o mundo, aplicando amplamente tanto em nações ricas abertas como os Estados Unidos, Reino Unido, quanto nas autoritárias como a China. Os japoneses protegem intensivamente sua privacidade e muitos municípios adotaram formas menos intrusivas de rastreamento eletrônico, como ocorre em qualquer ferramenta. O valor do sistema será finalmente determinado pela forma como são usados, de acordo com Kumiko Kagegata, pesquisadora-chefe do Centro de Pesquisa e Treinamento de Cuidadores de Demência de Tóquio. Ela acha promissores os aplicativos que dão aos usuários mais liberdade, aliviando os temores de que se percam, mas temem que os sistemas sejam usados apenas como ferramenta para lidar com pessoas problemáticas, qualquer um que tenha se tornado um fardo para a família ou as autoridades. Com a nação com o maior número de idosos do mundo, o Japão é mais vulnerável à devastação da demência, perda de memória, confusão, declínio físico lento e mais profundamente a dissolução inevitável do que eu e das relações com os outros. O Japão tem maior proporção mundial de pessoas com demências, com 4,3% da população nessas condições. Segundo a estimativa da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, um estudo do governo japonês de 2002 descobriu mais de 4,62 milhões de residentes com demência, e alguns pesquisadores estimam que um quarto da população japonesa já apresentará condições até 2045. A demência é o principal causa de danos de desaparecimento do Japão. Mais de 17 mil pessoas com demência desapareceram em 2020, contra 9.600 em 2002. O primeiro ano de coleta de dados oficiais. Naquele ano, o governo desenvolveu sua primeira política nacional para enfrentar a demência e tem lutado desde então com a adoção de medidas para acomodar melhor aqueles com as condições. Um dos principais resultados tem sido o aumento do objetivo de ajudar essas pessoas a permanecer em casa, em vez de colocá-las em asilos.
na esperança de melhorar sua qualidade de vida e diminuir a carga de instituições de cuidados sobrecarregados. Mas esses cuidados domiciliares podem ser uma grande fonte de ansiedade para os cuidadores e aqueles com declínio cognitivo. Embora muitas localidades do Japão ofereçam creche para adulto, elas podem ser caras e abrir lacunas na supervisão àqueles mais propensos a vagar. A percepção pública em relação com pessoas com demência melhorou na última década, segundo Miki Sato, de 46 anos, que foi diagnosticado com demência aos 43 anos e que trabalha em uma empresa que oferece oportunidade para outras pessoas com a condição, mas na opinião dela, ainda há a tendência de colocar a necessidade das famílias acima das dos indivíduos. As pessoas com demências querem que os outros confiem nelas. O número de indivíduos que querem usar esses rastreadores GPS é muito baixo em comparação com o número daqueles que são forçados a usá-lo. Para Sato, que ajudou a desenvolver um aplicativo com rastreamento de localização para auxiliar pessoas com demência durante suas compras de supermercado, a mais importante é que o seu uso seja uma escolha dessa pessoa, ainda sem seu medo de se perder real. Em dias ruins, estações de trens, nomes de rua se misturam em endereços para tentar fugir de suas memórias. Conforme meus sintomas avançam, imagino que eu mesmo poderia usá-lo, disse ela sobre o sistema de rastreamento. Quando pessoas com demência desaparecem, a maioria das comunidades japonesas ainda tem uma abordagem analógica para encontrar. Equipes de buscas voluntárias são ativas, áreas de autoridade divulgar alertas de estações de rádio locais ou no sistema de aviso público encontrado na maioria dos bairros. Algumas localidades recorrem à solução de baixa tecnologia, como chaveiros, com instruções sobre como ajudar aqueles que estão perdidos, mas à medida que mais pessoas com demências vivem em casa, soluções digitais se tornam mais sedutoras. Essas vão desde a mais intrusivas, como câmera de segurança, dispositivo de rastreamento que pode ser colocado no sapato, até opções mais passivas, como código QR, que pode ser posto em uma unha e que vão alertar os cuidadores quando digitalizados. Embora localidades e empresas tenham feito grandes investimentos no desenvolvimento e na promoção dos programas, eles permanecem poucos utilizados, em parte por questões éticas. O problema do consentimento informal, em particular, é complicado, especialmente nos casos em que pode ser difícil avaliar se uma pessoa com demência é capaz de dá-lo. O procedimento de registro nos sistemas é normalmente iniciado pelos cuidadores e apenas como último recurso. Os profissionais médicos avaliam, então, os potenciais candidatos à vigilância. Eles não são obrigados a notificar os próprios indivíduos. Tome, por exemplo, a cidade de Takasaki, no centro do Japão, que introduziu um sistema próprio de rastreamento GPS em 2015. Assim como seus pares em Itami, os cuidadores de lá podem compartilhar fotos de quem está sob seus cuidados e dar à polícia permissão para ter acesso aos dados de localização. O prefeito de Itami, Yasuyuki Fujiwara, declarou que quando propôs o programa de vigilância estava preocupado com a percepção que estaríamos espionando os cidadãos. Fujiwara inicialmente apresentou a ideia como uma ferramenta para deter o crime e vigiar as crianças que vão a pé para a escola. Em pouco tempo, as câmeras começaram a aparecer em todas as cidades, seus locais escolhidos como comentário em público. Em 2015, a prefeitura abriu o programa para famílias de idosos propensos a vagar. As câmeras em si não rastreiam as pessoas, são equipadas com receptores que se comunicam com pequenos dispositivos transportados pelos inscritos do programa. Quando um deles passa, o dispositivo registra sua posição e envia para um aplicativo de smartphone que um cuidador autorizado pode verificar. Fujiwara ofereceu garantias de que os dados poderiam ser vistos apenas pela família. Ainda assim, apenas 192 utilizaram o programa do ano passado, enquanto quase metade de todos os alunos do Natal da cidade de 200 mil habitantes foram inscritos. O filho de Ushida, Shintaro, que trabalha na prefeitura, escreveu o pai de 2019. Sua família concordou em discutir a experiência de Ushida para aprofundar a propensão pública da demência. Seu pai era um homem orgulhoso que acreditava ser preciso sempre estar ocupado. Depois que ele se aposentou imediatamente, conseguiu outro emprego. No início dos seus 70 anos, porém, começou a ter problemas para dirigir, sua memória falhava. Ushida, hoje com 78 anos, passou décadas em Itami, criando sua família e trabalhando em uma gráfica. Mas quando fazia suas caminhadas diárias, as ruas não eram mais familiares. No espaço de um mês, desapareceu
3 vezes seguindo a esposa Keiko. O programa de rastreamento ajudou a controlar as suas caminhadas, mas não conseguiu interrompê-las. Mas sua família relutantemente o colocou em uma casa de repouso. Seu dispositivo agora está em casa apenas, indicando sua ausência.